Sejam bem-vindos aqui à nossa live de terça-feira, nossa live com convidados. Seja bem-vindo. Hoje a nossa convidada é a Pri, do Consultoria para Psicólogos. Ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre depressão, como você vai conseguir se sentir melhor a partir da sua depressão, tentar vencer a sua depressão. Vamos chamar a Pri aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal, se tiver áudio, por gentileza, avisa a gente, tá? Já aconteceu em outras lives de dar problema no meu áudio, tá? Se tiver alguma dificuldade de entender, é só avisar. Só esperando a Pri entrar para a gente poder bater um papo aqui sobre depressão. É algo que é muito sério e que a gente precisa cuidar, principalmente agora, né? Nesse momento de pandemia, da quarentena. Então, a gente trouxe esse tema que é muito importante hoje. Tem uma live minha da quinta-feira passada, lá no canal do Interapsico, no YouTube, que eu também falei, trouxe várias características da depressão e hoje a Pri vai trazer algumas trabalhar com a depressão. Boa noite, Pri, tudo bem? Boa noite, tudo? Seja muito bem-vinda. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite de participar Imagina. aqui com a gente. Estou muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Vamos marcar outra, viu? Já Beleza, estou aqui me planejando para te convidar para mais uma. A Andressa já esteve com a gente ano passado, né? verdade, eu super topo. Quando quiser marcar, é só me avisar. Tá, hoje a gente passou o dia aqui reformulando algumas coisas. Já tinha feito algumas ideias aqui na minha cabeça que não para, e aí eu mexi, mas vai sim rolar o convite, acho que para o próximo mês, eu te aviso. Show de bola. Pessoal, Quando quiser. então, quando você quiser, Pri, pode começar, né? A Pri, ela é responsável pelo canal Consultoria para Psicólogos, né? Tem alguns psicólogos aqui, principalmente recém-formados, que me acompanham aqui no canal. Quem quiser, eu já fiz vários cursos que a Pri também oferece. Ela tem um monte de materiais super bacana, né? A minha Que cabeça não para. não para, né, Pri? Eu vejo cada vez você tá inventando mais e criando. É isso aí. A gente vai acompanhando e vai adquirindo todo esse conhecimento junto com você. É muito bacana. Se Tá quiser certo. falar um pouquinho, Pri, se quiser se falar um pouquinho do seu trabalho, daí a gente entra no tema. Tá Tá bom? certo. Obrigada de novo pelo convite. É meio estranho estar do lado de cá, que geralmente é o contrário, é diferente. Pessoal que Mas vamos lá. participa, né? Ah, não entendi. Pessoal que geralmente participa das suas lives, né? É meio estranho, mas a gente acostuma. Então, deixa eu me apresentar. Te agradeci, né, Andressa, de novo pelo convite. Tem mais uma live essa semana aí, no final eu falo, se a Andressa me permitir, né? Uma outra colega também convidou para a gente bater um papo. Deixa eu me apresentar, então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e aprendizagem constante, né? E aí eu continuo, a minha cabeça não para, né? Sou responsável pela consultoria para psicólogos. E o que que a consultoria faz? A consultoria, já há algum tempo, trabalha com dicas, com, com experiências, com compartilhamento. A ideia é essa, é a gente se ajudar, né? Eu converso com bastante colegas de profissão e aí eu vejo quanto que a nossa profissão parece um pouco isolada, né? Não sei se é algo muito comum, não só aqui. Eu estou hoje em Curitiba, eu sou do Rio, mas lá no Rio também é assim. Eu acho que São Paulo deve ser, não sei. Sim, Parece que isso é muito comum. E aí tem toda uma história, né? Isso é só um pedacinho, que aí a consultoria nasceu com esse propósito e a gente vai inventando, né? A Andresa acompanha há bastante tempo. bastante. Quase que desde o início, né? Sim. Então é isso. Já vi que tem algumas pessoas aqui que eu conheço, só para poder eu me situar, queria me pedir permissão para a Andressa, né, para fazer isso, para você escrever quem é psicólogo, quem não é, só para poder ter uma noção com quem eu tô falando. Mas assim, de uma forma geral, o que a gente vai falar hoje serve para psicólogo formado ou não, para
para pessoas, para qualquer pessoa, na verdade, né? Independente da profissão. Então, eu vou falar de uma forma geral, com o olhar da psicologia, claro, mas que independente da profissão em si, você pode pegar essa técnica. A gente vai fazer um exercício hoje para colocar em prática, tá bom? De Então, bola. vamos lá, então. Andressa, quando quiser, fala aí que eu vou falando e daí me corta, que se deixar, eu vou falar até amanhã. Tranquila. Então, tá bom. Então, eu fiz aqui algumas anotações para seguir um roteirinho para eu não me perder, por isso que eu vou ficar de vez em quando dando uma olhada para cá. Então, vamos partir do começo. Vou fazer uma introduçãozinha. Aí eu apresento o exercício que eu queria trazer para a gente fazer. Quem quiser fazer, aproveita para pegar um papel e uma caneta e já anotar e depois fazer o exercício. Tô nervosa, Andresa. E não fica. Pois é. Ó, meu papel, cadê meu papel? Ai, meu Deus, tá na minha gaveta. Peraí. É que eu tô aqui com o computador. Meu caderno agora é um caderno novo. O meu caderno tá tudo rabiscado e a caneta também tá aqui. Mas aí, ó, que bom. Mas eu sugiro que quem tá aqui pegue lá um papel e uma caneta pra gente depois fazer um exercício. Eu acho que esse exercício pode te ajudar muito. Pode ajudar você, pode ajudar alguém na tua família, pode ajudar o seu paciente, tá bom? Então, bora lá para os tópicos que eu anotei para eu seguir o roteirinho. Então, vamos primeiro falar de forma bem resumida o que é a depressão, né? A gente sabe que a depressão é um transtorno psiquiátrico e ela pode ser diagnosticada em leve, moderada e crônica. Eu sempre falo isso com o pessoal que me acompanha e também com o paciente, que a depressão leve, a gente sabe que só uma psicoterapia dá conta, mas de moderada a crônica não, precisa de medicação. Então, a gente entra com a intervenção medicamentosa, que não é o psicólogo, é o psiquiatra, e aí a gente faz esse trabalho em conjunto. Eu, particularmente, acredito muito no trabalho combinado, medicação e psicoterapia. Acho que funciona super bem, né? Sintomas, né? Quais são os sintomas da depressão de uma forma também generalizada ou resumida? É uma tristeza profunda, é aquela tristeza diferente de uma tristeza que a gente costuma ter, que é comum a todas as pessoas, mas é uma tristeza, um desânimo, uma desesperança muito consistente por pelo menos aí 2 semanas. E tem um ponto bem engraçado não, mas bem curioso, mudando a palavra, que com crianças e adolescentes essa tristeza, ela vem de uma outra forma, ela vem mais por um lado de uma irritabilidade. E até um ponto para a gente ficar também assim, ciente em relação a isso. Porque no adulto a questão da tristeza profunda, desse desânimo, dessa falta de energia, isso é muito comum. Na criança, às vezes, isso aparece de uma outra forma, tá? E aí a gente pode perguntar, tá, mas quais são as causas? A gente tem várias causas, eu vou falar só de duas rapidinho também, que é a genética, né? Então a gente sabe se na família tem algum familiar, se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrige, pode escrever aí, até a terceira geração aí, pelo menos, contribui para o desenvolvimento, não só da depressão, né? Mas de várias outras questões. Porque a gente está na nossa pele aqui um pouco do pai, da mãe, do avô, da avó. Tem como fugir disso, né? Então, isso contribui muito. E também eventos estressantes. E o exercício tem a ver com o que eu estou falando aqui de eventos estressantes. Eu vou dar exemplos lá no finalzinho. E aí, essas duas questões são, assim, são causas que podem desencadear, sim, uma depressão. Não só isso, mas contribui, são fatores de risco para essa questão, né? E aqui, justamente nesse pedacinho, antes ainda, qual o tratamento? Eu acho que eu já antecipei, que é a medicação e a psicoterapia. De novo, gente, se há uma depressão leve, mais branda, só a psicoterapia dá conta. Agora, se é de moderada grave ou a crônica, precisa sim de medicação. Dos dois, na verdade, tá? Inclusive, ano passado, tive essa ideia aqui, estava aqui pensando, Andressa, a gente fez. Eu acho que a Andressa não participou na live, mas deve ter assistido em algum momento, não sei. A gente fez o Setembro Amarelo, né? E a gente fez setembro todo falando sobre depressão. E aí foi focado com técnicas para o psicólogo, porque é um público nosso específico, né? Mas aí, e a gente falou, inclusive teve no Fantástico a série do Drauzio Varela. Não tá tudo bem, mas vai ficar. Eu super recomendo, eu acho que tem no YouTube por aí. É muito, muito bacana. Pessoas conhecidas, a gente vê que a depressão, ela pode chegar para qualquer pessoa, independente de idade, classe, né? Eu acho que é isso em todos os lugares. E aqui entra o nosso papel quando a gente fala da psicoterapia, do atendimento propriamente dito. Mas, de novo, o que eu vou falar aqui do exercício serve para o profissional psicólogo trabalhar com o paciente, para quem está aqui,
E serve também para quem não trabalha com paciente nenhum, para você, para tua família, para você treinar em casa, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu só ver aqui o meu tópico. E aí a gente entra no tema, né? Como se sentir melhor, pessoas depressivas, né? Como a gente pode fazer para se sentir melhor? E aí eu coloquei aqui como ajudar o seu paciente, mas, né, não só o paciente, mas como a gente pode se sentir melhor com sintomas depressivos, gente. E também, Não assim, tem um... às Pode vezes falar. tem pessoas próximas da gente que a gente percebe que está entrando num quadro de depressão, a gente não sabe o que fazer. De repente, essa atividade que você vai aplicar pode ajudar, né? Pode trazer também um bem-estar para quem a gente convive também. Pois é, porque é diferente da gente falar assim, para com isso, se anima. Tem a força Inclusive, eu tava... de... Entendeu? Ah, levanta, toma um banho, vai comer, vai fazer exercício, como se esses comandos, essa nossa frase ajudasse. E, na verdade, piora. Uhum. Inclusive, tem até, acho que se não me engano, foi a Organização Mundial de Saúde que criou uma cartilha do Setembro Amarelo, inclusive. Eu não tenho aqui no meu computador, mas eu posso depois procurar e eu posso mandar se alguém quiser. Que fala sobre 10 coisas que não pode fazer. 10 coisas de como ajudar pessoas com depressão. Eles trazem lá algumas falas importantes que não deve fazer, porque isso ajuda na verdade, não ajuda, atrapalha, né? Ah, Na melhora. Tem um vídeo também que eu me lembrei aqui, eu já assisti muito no consultório, quando fazia o atendimento ainda mais presencial. Hoje ainda estou indo uma vez só por semana, mas é o vídeo do Eu Tenho um Cachorro Preto Chamado Depressão. Não sei se você conhece, Andressa. isso. Não, gente, é muito interessante. Eu tenho, acho que até o link, depois eu posso mandar para você, Andressa. Acho que estava com ele aqui aberto. Ah, é É isso legal. mesmo. Eu tenho um cachorro preto e seu nome é Depressão. Ele é em inglês, tem toda a história, não vou saber explicar quem foi que fez, mas tem ele legendado. Tem alguém também no YouTube que traduziu. Eu já usei já esse que é traduzido. A fala, acho que é para compreender como eu não entendo inglês, né? Então, para mim foi bem melhor. E eu utilizo também como psicoeducação, como paciente, mas independente disso, gente, se é paciente ou não, dá para assistir, ele é muito autoexplicativo. E aí você pode utilizar ele para você entender e entender esses sintomas, porque às vezes quem está num quadro depressivo não entende o que está acontecendo, e na verdade esses sinais e sintomas eles são da doença, né? E a depressão a gente sabe que não tem cura, mas tem tratamento. E existe um tempo, existem vários profissionais envolvidos nisso, etc, etc. Mas aí como é que eu faço para eu me sentir melhor? Que acho que o tópico é esse de hoje, né? O que que a gente pode fazer para se sentir ainda melhor, se sentir um pouco melhor? Inclusive, eu quero aqui deixar em primeira mão, eu abri uma página, olha a minha cabeça que não para. Depois, quem quiser acompanhar, eu abri uma página de um projeto que eu tenho já há muito tempo na minha cabeça aqui, desde a faculdade, que se chama Escutativa. Tem 2 dias que eu acabei de lançar, que fala justamente sobre a depressão. É uma temática que eu gosto bastante, continuo aprendendo, e aí eu resolvi falar isso para as pessoas, como ajudá-las a se sentirem melhor. Legal, Pri. Depois, esses links que você está falando, você me encaminha, porque eu vou depois colocar a live lá no YouTube. E aqui também, né? Vou Certo, fazer uma prévia e vou deixar todos os links disponíveis. Aí você manda, a gente coloca lá também. perfeito. Mando tudo para você, então. Se Legal. alguém tiver pergunta, pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei responder e eu vou estudar e depois eu te falo. Então vamos continuar. Posso continuar, André? Você quer falar alguma coisa? Pode continuar, Pri. Tá muito Então bacana. tá bom. Então bora lá então para o exercício que eu falei, né? Então aproveita aí para pegar um papel e uma caneta, se você quem quiser, para anotar. Eu vou fazer uma explicação e a gente traga um exemplo e a gente faz junto, tá? Ok. Vamos lá. Silmara está aqui com a gente. Oi, Silmara, bem-vinda. Já vi a Jéssica também aqui com a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Da página A, do WhatsApp, Hã? A Simone também está aqui. os grupos nossos lá, eu já Ah, vi aí. verdade. A Simone está dizendo duas profissionais maravilhosas. Simone, você que é maravilhosa. Ah, Que a está Simone, sempre aqui. eu participei de um curso dela também de psicologia infantil. Nossa, foi maravilhoso também. Show de bola. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas eu já vi as postagens dela e a Simone, nossa, muito dedicada. E eu acho muito legal quando a gente
Não é uma regra, mas quando a gente foca, assim, às vezes, um determinado assunto, acho que, não sei, pelo menos para mim, né? Acho que facilita um pouco e a gente consegue. Eu acho que é a partilha, né? O que a gente faz, é o compartilhar, trocar experiência. Eu acho isso fantástico. Com certeza Deixa eu é. ver. A Jéssica está dizendo, a Jéssica disse que eu amo o curso, deve ser o da Simone, né? Que a Andressa disse. A Fabiana também, Bahia, está aqui com a gente. Fabiana está quase desde o início com a gente aqui da consultoria. A Fabiana está sempre com a gente também. Isso é muito bom e nos motiva a continuar, né? Com certeza. É Então, gostoso bora, pois. É, quando, né, indo para frente. verdade. Bora então para o exercício, senão hoje vou falar até amanhã. Então, vamos lá. Caneta, Depois, então, pode falar. já estou com a caneta e papel aqui. Tá, então vamos para a resposta do tema, para a pergunta do tema de hoje. Como ajudar, como se sentir melhor, né? Como ajudar o meu paciente a se sentir melhor? Como eu faço para me sentir melhor com depressão? Tem duas regrinhas, eu vou falar que é regrinha, mas que são coisas fundamentais que me ajudam a se sentir melhor. É o quê? Primeiro, reconhecer e segundo, avaliar. O quê? Meus pensamentos disfuncionais. Por quê? A depressão, assim como vários outros transtornos, problemas emocionais, transtornos psicológicos, não é a situação em si que vai gerar todo esse sofrimento, né? Mas sim a forma como eu olho, sim como eu interpreto, como eu vejo a situação. É assim que a gente enxerga a situação. E tem um termo para isso, mas eu não quero falar de termo técnico. Então, basicamente é isso. Então, existem algumas letrinhas que eu vou aí, se você quiser, quem quiser escrever, a primeira letra é a letra S, não a de sadia, tá? Mas é S de situação. Então, vamos seguir o passo aqui comigo. Acontece uma situação. Que situação, Pri? Aquela que te traz um desconforto. Seja ela em que momento for, quem estiver envolvido nesse sentido, não é isso que a gente vai focar, mas aquela situação que te traz um desconforto. Então, acontece um S de situação. Esse S vai gerar em mim um pensamento, que a gente chama de automático, porque eles são involuntários. Sabe aquilo que acontece uma coisa e vem um pensamento, já vem um sentimento e um comportamento, é tudo muito rápido. E Uhum. isso vem aqui do nosso pensamento, né? Então, o nosso pensamento, ele é automático, porque ele é involuntário, ele é rápido, então por isso que ele é automático. E por que que disfuncional? Porque ele me traz um sofrimento, me traz um prejuízo. É claro que, né, Andressa, tem situações e situações. Se a gente perde alguém, se espera que eu tenha, assim, uma tristeza, uma dor muito grande, né? Ainda mais alguém que eu amo, que eu considero muito. Então, tudo bem. Mas às vezes pode ser desproporcional em alguns momentos e me trazem muitos prejuízos significativos, tá? Então, de novo, voltando lá. Acontece uma situação, essa situação vai gerar um pensamento, beleza? E aí, gente, é aqui que é a chave do negócio. Esse pensamento, ele vai provocar um R. Um R de, não de rato, não de rei, mas de reações, tá? Então, reações podem ser emocionais, uma reação comportamental e reações fisiológicas. Então, resumindo só essas letrinhas para a gente voltar um pouquinho, eu trago um exemplo. Acontece um S de situação, essa situação gera em mim um pensamento, esse P de pensamento vai provocar um R de reações, que podem ser emocionais, comportamentais e reações fisiológicas, tá? Vou trazer um exemplo para talvez ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar que uma pessoa, ela recebe uma promoção no trabalho. Então, receber uma promoção no trabalho, ser promovido no trabalho é uma situação, tá? E aí a pessoa, ela pode pensar, nossa, esse novo trabalho é muito difícil. Eu não vou conseguir, eu vou falhar. E aí ela vai sentir angústia. E provavelmente ela pode até recusar. E aí entra o nosso papel. O que a gente pode fazer, então, para se sentir melhor, lidar melhor com as nossas próprias emoções? É eu olhar para essa situação, reconhecer e avaliar se esses pensamentos que eu estou tendo, eles são reais de fato ou não. Quer ver um outro exemplo? Eu sempre falo dele. Quem está aqui vai falar de novo, ela vai com esse exemplo, mas é. Imagina que está chovendo lá fora. E eu falo para você. Vou até pedir para vocês escreverem aqui. Quem quiser escrever, claro. Tá chovendo lá fora. Se eu falar para você, fulano, deixa eu escolher alguém que está aqui. Deixa eu ver aqui. Vou falar aqui com a Silmara. Silmara, vou falar com você aqui. Não sei se você está aqui ainda.
tá chovendo lá fora. O que que você faz? Simone, Eline, tá todo mundo aqui. Andressa, tá chovendo lá fora, Andressa. O que que você faz? Se recebeu essa informação, tô te falando. Andressa, tá chovendo, e agora? O que que você faz? Se eu for sair, eu vou pensar em pegar um guarda-chuva. Certo. Faria mais alguma coisa? Se tá chovendo lá fora, Pri, É. adoro chuva lá fora. Ia se molhar toda. Mas a sua resposta, ela é muito natural de acontecer, assim como todo mundo, né? Então, eu recebo essa informação, tá chovendo lá fora. Primeira coisa que eu penso, vou pegar o guarda-chuva, né, para eu não me molhar, ou eu vou pegar uma capa de chuva. A Simone falou, eu fecho a janela. A Jéssica, irei verificar se realmente está chovendo, ainda botou rindo. Muito bom, Jéssica. Jéssica deu a resposta ainda mais assertiva. A gente precisa verificar. A Paula falou, pegar um guarda-chuva e um casaco. É isso aí. Você percebe como é que é automático? A gente recebe uma informação e, pelo que eu sei até hoje, o nosso cérebro ele não separa assim, ó. Informação verdadeira, informação falsa. Ele recebe a informação, milésimo de segundos, processa tudo isso e vai me gerando emoção e reações. Isso é todos os dias, o tempo todo, independente de cor, de raça, de religião, é com todas as pessoas, são com todas as pessoas. E aí, todo mundo respondeu, já vou ter uma ação, uma atitude. Só que a gente precisa avaliar. A Jéssica falou de verificar. A Eline falou de olhar lá na janela. Exatamente. Eu preciso pelo menos olhar a janela para ver se está realmente chovendo. Aí sim eu estou comprovando, né, os fatos do meu pensamento. Tá chovendo? Ah, então tá. Então eu vou pegar e vou. É mais ou menos assim que funciona. Isso em todas as situações, constantemente. Então, a gente trabalha o tempo todo nesse reconhecimento, reconhecer os meus pensamentos e avaliá-lo. Então, é um exercício muito legal de se fazer, que dá para se sentir muito melhor, e não só com depressão. Isso em várias outras situações. E aí, Verdade, eu né? mudo isso. Hã? Ansiedade também dá para fazer muito isso. Muito, 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 muito. E isso é além de um transtorno, isso é aprender a lidar com as nossas emoções. Dá para fazer isso com criança, com adolescente, dá para fazer isso com todas as pessoas, porque é assim que a gente funciona, né? Então acontece uma situação, eu penso e logo sinto, e aí vou logo fazer. E às vezes isso pode ser disfuncional. Você imagina hoje, você recebe uma promoção no teu trabalho, e aí vem esse pensamento, esse novo trabalho é muito difícil, eu vou falhar, me sinto angustiada e recuso. Não, não, não quero. E aí eu perco, provavelmente, ou a gente acredita que seria uma boa oportunidade, eu perco essa boa oportunidade por um pensamento disfuncional. Tá, Pri, da onde vem esses pensamentos? Aí a gente daria aqui pano para manga, a gente não vai falar sobre isso aqui, porque não daria tempo, mas isso vem das nossas crenças centrais, é aquilo que foi desenvolvido lá na nossa infância. E a gente teria que trabalhar isso lá na terapia, ajuda muito, né? Para quem até quiser indicar e precisar, acho muito bacana. Indica aí para fazer uma psicoterapia para trabalhar essas questões, para trabalhar essa flexibilização, né? Uma outra coisa que eu ia dizer ainda em relação a isso, de procurar essa memória, dessa melhora, né? De se sentir ainda bem nas situações, é justamente buscar esse pensamento. Tem gente que fala assim, Pri, como é que eu faço para então acessar um pensamento? Porque eu não sei se isso aconteceu com você, Andressa, quem está aqui, quem atende, né? Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade maior para acessar um pensamento, ela consegue identificar o que ela pensou, o que estava passando na minha cabeça naquele momento. Tem pessoas que não, tem pessoas que conseguem acessar mais as emoções. Tem algum problema nisso? Não. Cada um funciona de um jeito. Só que eu preciso sempre trabalhar aqui no meu pensamento. Então, é reconhecer e avaliar ele constantemente. Como é que eu faço isso? Identificando alterações no meu corpo. Um outro exemplo. Eu tô bem, tô tranquila, tô de boa. E, de repente, eu fico ansiosa. Mas não aconteceu nada. E aí não tem problema, porque também, além dessa alteração que acontece no meu corpo, essa mudança, é um sinal que alguma coisa está passando aqui dentro. E aí, mas agora não aconteceu nada, eu tô aqui em casa, eu tô deitada, mas a gente consegue também ter essas reações de pensamentos do passado, pensamentos do futuro.
Então, são lembranças que às vezes me traz uma emoção. E a gente trabalha muito isso no atendimento, né? Independente do atendimento, a gente precisa praticar isso constantemente. É fácil? Não é fácil. Mas é um treino. Eu falo de academia, né? Eu, sinceramente, não gosto de academia. Mas, assim, para quem é adepto, né? Não sei se alguém aqui é. Então, para eu poder ficar aí sarado, sarada, ou para eu ganhar peso, eu preciso ir constantemente. Agora, eu não sei como está funcionando, né? Com essa quarentena que a gente está passando. Talvez acho que os treinos estão acontecendo também online, enfim. Então, eu preciso treinar. Então, é mais ou menos isso. Esse exercício me ajuda a entender. Eu acho que o legal de tudo é entender como eu funciono. Eu acredito muito, Andressa, quem está aqui, eu acredito muito no autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sofre menos. Não é que a gente vai parar de sofrer, mas a gente sofre menos, a gente consegue compreender, entender o outro melhor. Por que será que às vezes um comportamento do outro me incomoda tanto? E aí, talvez porque você não agiria igual ele age. Talvez as atitudes do outro é como se quebrasse as suas regras internas, e aí você bate com isso, isso te incomoda. E aí, se a gente fosse avaliar ainda um pouco mais profundamente, né, além desses pensamentos automáticos que são mais superficiais, que estão aqui em cima, a gente tem um outro termo que se chama crenças intermediárias, que são as estratégias que a gente utiliza constantemente para evitar um encontro com as nossas crenças centrais, que são aquelas mais dolorosas, mais profundas, que não foram tratadas, que foram desenvolvidas na infância. Tem cura para a crença central? Não, não tem cura porque são aspectos da tua personalidade, mas tem como a gente melhorar isso. Uma terapia, de novo, é uma ferramenta, é um atendimento muito específico para isso. Para nós, enquanto profissional, para quem não é, para todas as pessoas, né? Com certeza. E Pri, você falando da questão, por exemplo, de fazer a atividade, né? Por exemplo, física. Mesmo que eu não goste muito, vamos dizer assim, trabalhar o pensamento. Mesmo que eu não goste muito de fazer aquela atividade, de executar aquela ação, eu tenho que entender que ela vai me trazer benefícios a longo prazo, né? Então, por mais que eu não esteja confortável de executar ela agora, para que eu tenha um benefício futuro, eu tenho que fazer mesmo que seja contra a minha vontade, né? Vamos dizer, eu vou fazer por obrigação, tenho que ir para academia para cuidar da saúde, tenho que fazer o exercício do pensamento para minha saúde emocional. Então, no início, a gente não faz porque gosta, a gente faz porque é necessário, né? Depois, com o tempo, tem pessoas que não desenvolvem, eu adoro ir para academia. Não adoro, né? Mas, Eu não. então, então, o exercício do pensamento, igual você está falando, de tentar entender essas reações, entender os seus pensamentos, eles podem não ser, vamos dizer assim, gostoso num primeiro momento ou fácil de fazer. Mas conforme você vai treinando essa habilidade, isso se torna automático. Aí, em vez de ser o padrão que te machuca, começa a ser o padrão que te traz uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. E eu falo isso, essa tua fala é muito legal, isso me faz lembrar de alguns atendimentos que eu já tive, até recentemente, de falar, tem coisas que a gente não faz, mas a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, hoje não, né? Como eu falei, eu tenho ido uma vez ainda na clínica, uma clínica que eu trabalho, então eu vou uma vez só por semana, então tenho o meu esposo me leva e me busca de carro. Mas assim, até um tempo atrás eu ia e vinha de ônibus, de transporte público, porque eu não sei dirigir. Vou contar aqui um segredo. E aí eu ia de ônibus, assim, vou dizer que é o que eu gosto? Não, por quê? Porque a gente ia ter que, às vezes, ficar arrumada, com saltinho, com bolsa, com pasta, com não sei o quê, sei lá o quê. E aí eu ficava toda atropelada, não, atrapalhada. E aí eu falava para o meu paciente, olha, eu também não gosto, né? Tem coisa que eu também não gosto e eu preciso fazer. Eu tenho até a opção de não fazer, mas aí eu não vou trabalhar e tem, né, vai me apresentando. Eu mesmo vou falando das minhas consequências. Claro, né, André, se cada um funciona de um jeito, né? Porque eu não gosto, todo mundo gosta, etc. Mas assim, a gente vai mostrando como você falou. Eu acho que é mostrar esses benefícios e da importância que se tem que fazer. Tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer. Para quê? Para mim mesma. E assim, na depressão é uma questão muito, muito comum, porque parece que a gente é muito mais solidário, muito mais legal, muito mais bonzinho com o outro, né? Então eu tiro a roupa do corpo para o outro, mas para mim não. Eu Uhum. compro algo muito legal para o outro, mas para mim não, né?
E é uma questão que também é uma característica, né? E tem que mostrar, não tem jeito. Uhum, exatamente, Pri. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, eu tô adorando, adorei essa ideia, né, de interpretar a situação como ela tá acontecendo, né, e fazer esse olhar cuidadoso diante da situação e para si mesmo, né, que nem você falou. Parece que a gente tem uma liberdade muito maior de olhar para o outro, de ter a empatia com o outro, e a gente esquece da coisa mais simples, que é ter empatia com a gente mesmo, né, de cuidar da gente mesmo. E aí o que que acontece? Como eu cuido muito do outro, eu espero que esse outro cuide de mim em contrapartida, né? Porque daí eu tiro a minha responsabilidade de me cuidar. Eu delego essa responsabilidade para o outro, para ele me ajudar no momento de tristeza, para ele tirar o custo das respostas que eu tenho em relação diante da vida, né? E aí eu começo a delegar para ele. E eu esqueço que assim, para que a minha vida seja saudável, quem tem que agir sou eu. Quem tem que cuidar sou eu. Quando eu estou bem, eu posso me disponibilizar a ajudar mais o outro também, né? E aí eu gero expectativa que, na verdade, eu acho que todo mundo gera, né? Uns mais, outros menos, e aí eu entro num sofrimento, né? Então, assim, é uma psicoeducação constante. A depressão é algo muito comum, né? Infelizmente. E tem também a questão que ela está muito associada com a questão do suicídio. A gente sabe que no Brasil ela está, se eu não me engano, a última coisa que eu tinha lido, que ela está em segundo lugar, tirando acho que o primeiro lugar dos Estados Unidos, se eu não me engano, e a ansiedade em primeiro lugar no Brasil. Então você pensa, né? Quanta coisa tem por aí. E uma coisa interessante que na fala de uma pessoa com depressão tem muitos sentimentos de desamparo. Uhum. Começa assim a olhar também para essa questão, para quem que faz atendimento, para quem tem algum parente, um familiar, ou para si mesmo. Às vezes tem gente aqui que também tem sintomas, né? Sinais e sintomas também. Então, assim, tem muito essa questão do desamparo e a gente acaba entrando numa generalização. Eu falo muito disso também. Porque, assim, eu olho para uma situação como essa que eu falei aqui da promoção do trabalho e eu olho para a situação e falo, nossa, é muito difícil. Eu vou falhar. Me sinto angustiada e eu posso recusar. Uma outra situação. Eu falei dessa situação que quero compartilhar com vocês aqui no grupo de estudos. Acho que a Andressa está lá ainda, está lá também, não sei. No grupo de estudo Introdução ao TCC que a gente está, né? Então, acontece uma outra situação. Vou trazer mais um exemplo. Um amigo, ele cancela um jantar em cima da hora. Ele marcou um encontro e tal, não agora na pandemia, tá, gente? Foi em outro momento. É só uma imaginação, tá? E aí ele marca um encontro com 4 outros amigos. E aí ele, em cima da hora, ele cancela esse encontro. Olha só como é que cada pessoa funciona e pensa de um jeito. E aí esses 4 amigos, lógico, né, vão ter reações. Lembra a situação, penso, e aí vai me gerar reações emocionais, comportamentais e reações fisiológicas. O primeiro amigo, ele fala assim, será que aconteceu alguma coisa? Eu sou meio teatral, tá? Será que aconteceu alguma coisa? E aí ele sente ansiedade, né? E aí, se a gente pensar em reação fisiológica, ele pode sentir taquicardia, tremor, né? Pode suar, enfim. O segundo amigo, ele pensa, que desrespeito, é sempre assim. E ele sente raiva desse amigo. E aí a gente pensa de comportamento, ele pode até parar de falar com esse amigo. O Uhum. terceiro amigo pensa, nossa, que bom, não estava muito afim de mim mesmo, fiquei meio sem graça de dizer, e ele se sente tranquilo. Aqui a gente vê um pensamento muito funcional, um pensamento neutro, não trouxe nenhum prejuízo significativo. Já o quarto amigo, ele pensa, nossa, ele não quer sair comigo, ele sente tristeza e pode até chorar. Então vocês imaginam, né? Percebam como que uma única situação ela gera várias emoções e comportamentos diferentes. Por que isso? Porque somos indivíduos. Cada pessoa funciona de um jeito. Eu vejo de uma forma, a Andresa vê de outra, quem está aqui também, cada um. Por quê? Tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa criação, com a nossa personalidade. Porque quando você e eu éramos bem pequenininhos, ainda lá na nossa infância, todas as pessoas que estavam em volta da gente, pai, mãe, irmão, papagaio, periquito, a escola, os amigos, todo mundo, de alguma forma, direta ou indiretamente, nos afetaram. Como, Pri? Falando, agindo o tempo todo. Então, algumas coisas vão ficando e vão nos construindo enquanto pessoas. A gente traz isso para a vida. Então, por exemplo, esses exemplos que eu trouxe, o outro aqui, deixa eu voltar.
quando esse exemplo aqui, a pessoa ganhou uma promoção no trabalho e ela pensa, nossa, esse novo trabalho é muito difícil, eu vou falhar. Isso faz parte da crença dele. Isso faz parte da personalidade. Isso faz parte de como ele se percebe. Crença central é isso. É a forma como eu olho para mim, como eu olho para o outro e como eu olho para o futuro. Na depressão, especificamente, essa visão, esse olhar, essa percepção de si, do outro, do mundo, ela é muito negativa. Diferente da ansiedade. Na ansiedade, eu me vejo muito como vulnerável, o futuro como incerto e o mundo perigoso. Então, para cada transtorno, para cada problema emocional, ele é visto, a gente chama isso de tríade cognitiva, é a forma como eu vejo. E, óbvio, né, se eu me vejo assim, muito negativa, eu vou projetar isso no outro também. E no futuro também. Não tem jeito. Isso acaba se repetindo constantemente, todos os dias, durante toda a nossa vida. E aí, a nossa personalidade ela é formada enquanto eu sou criança, se não me engano, até os 7 anos. Mas enquanto eu tenho vida, eu vou sendo afetado por tudo e por todos. E aí eu vou projetando isso constantemente, a forma como eu olho. E aí, gente, de novo, né? Personalidade não tem cura, cada um tem a sua. O que a gente trabalha é buscar formas de se sentir melhor com a terapia, com a atividade física, com uma boa alimentação, e tantas outras situações, né? Com estratégias, com recursos. Esse eu acho muito bacana porque nos ajuda a entender como a gente funciona. E aí, quando a gente começa a entender como eu funciono, quando eu começo a entender, a avaliar, a reconhecer os meus próprios pensamentos e avaliar, a ideia é que eu me sinta muito melhor. Não é que eu não vou sentir mais uma tristeza, um desânimo, eu vou. Mas que talvez eu não vou viver mais em função disso. Eu acho que isso é uma prática diária. É mais um exercício aí para a gente treinar todo dia um pouquinho, né? Com certeza. E ajuda muito a trabalhar no empoderamento de si também, né, Pri? Porque assim, quanto mais eu reconheço os meus disparadores, quais são os pensamentos, as minhas reações diante de determinada situação, eu também vou ficando mais autoconfiante para me comportar ou para passar por aquela etapa, por aquele conflito que eu estou vivenciando, né? Vai gerando um amadurecimento emocional. Mas para que eu tenha um amadurecimento emocional, eu tenho que aprender a olhar para as minhas emoções e aprender a entender como elas funcionam. Não é simples porque cada situação vai disparar uma emoção diferente, de uma forma diferente, né? É que nem você falou. Algumas características da nossa infância que formaram a nossa personalidade, isso a gente vai trazer ela para o resto da nossa vida. E a cada situação que a gente passa, a gente bate de frente com ela, né? Com aquela dificuldade. Seja no nível leve, moderado, difícil, né? E aí, às vezes, o outro fala assim, nossa, mas você tá triste por conta dessa situação, né? Só que são os meus recursos, né? Assim como às vezes eu vejo o outro passando por uma dificuldade que eu falaria, nossa, mas é só ter um pouquinho mais de força de vontade, né? Então, assim, mas é porque eu tenho esse recurso, eu desenvolvi durante ao longo da minha vida, né? E aí essa é a dificuldade também que eu vejo que as pessoas têm de entender um pouco a depressão também, né? De entender o quanto que o mundo daquela pessoa tá difícil de ser carregado. Por quê? Porque como para mim eu tenho recursos para lidar com o que ela está lidando, né? Eu esqueço de olhar que quem está lidando é ela, não sou eu, né? Eu vejo, a gente acaba vendo muitas falas assim, é triste, mas ainda é real. Pessoas que não entendem a depressão. Verdade. E eu acredito, de novo, né? Muito no autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue lidar muito melhor com a gente mesmo e, consequentemente, com o outro. Então, quando alguém age de alguma forma, eu já entendo, peraí. Talvez não justifique, mas se ele está agindo assim, tem alguma coisa a mais. É quase que uma análise que você fica fazendo, né? Sem querer, às vezes, mas eu acho que isso traz uma qualidade de vida muito melhor. E acho que a ideia da psicoterapia, para quem faz, para quem já fez, para quem pensa em fazer, é uma qualidade de vida. Eu falo isso para os meus pacientes, gente. A ideia de vocês estarem aqui, eu falo vocês, mas eu falo individualmente, né? Eu não atendo grupos, não faço em grupos nem casais. Mas assim, a ideia de você estar aqui não é assim, venha para cá que todos os seus problemas serão resolvidos. Nada disso. Os seus problemas vão continuar assim como os meus. Eu até brinco, ó, se a gente trocar de lugar, tem um monte de problema para te contar. Mas assim, a ideia é que a gente faça aqui, é que a gente aprenda a se conhecer, a se perceber, a entender melhor como a gente funciona,
para quê? Para que eu tenha uma qualidade de vida. Porque problema, gente, todo mundo tem, vai continuar tendo. Todos nós estamos vivendo agora um problemão, né? Sem saber lidar com tudo que está acontecendo, com todas as faltas, com todo o desespero, com tudo. E a gente também está aprendendo junto, né? Com certeza. Com certeza. Constantemente. Show de bola, Pri. Mais alguma coisa para trazer? Acho que não. Ainda não passou o nervosismo. Ainda? Tá falando tão gostosa a live? Ah, meu Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder responder, depois eu vou mandar o link, quem quiser, essa página que eu falei que eu criei. É uma temática que eu gosto bastante. A partir de agora eu quero me aprofundar ainda mais. Por algumas questões pessoais, e eu acho que vai ser muito bacana poder trocar, né? Então, depois, quem quiser procurar, o nome é Escutativa. Eu tive que colocar 2A no final, porque já tinha uma outra escutativa lá. Mas a escutativa A com 2A sou eu. Lá no Instagram e no Face. Escutativa A, para todo mundo ouvir. Legal. Manda os links, aí eu vou também disponibilizar nas descrições, né? Aí tem uma perguntinha, vamos ver. Tema muito complexo. Sou educadora e diariamente reservo momentos de escuta com adolescentes com muita tristeza. Show de bola, Pois Cláudia. Adolescentes é uma questão bem complicada. Acho que não sou adolescente, não sei, né? Não sou adolescente, não. Adolescente, talvez, porque está numa transição, né? Eu tô numa perda, tô num luto também, porque eu tô saindo da minha infância nessa transição para adolescência, tudo muito confuso, eu tô no corpo, meu corpo está se transformando, desejos e vontades, às vezes eu não tenho uma família estruturada que me ouça e escutar, e às vezes a gente acaba, é tudo muito como a Cláudia disse, né? É muito complexo mesmo, né? E eu não sei exatamente como ela trabalha, continua aí, porque é importante. Às vezes o que a gente precisa, e eu vejo isso como uma característica também na depressão, o que as pessoas, eu acho que nós precisamos é de atenção, é de acolhimento, é de falar, porque o falar já é terapêutico. Então, Cláudia, eu não te conheço, não sei como você desenvolve o teu trabalho, eu tenho certeza que só o falar, que já é muita coisa, do adolescente, e por tua parte, de ouvir, pode ter certeza que tu está fazendo um bom trabalho. Tenho certeza. Porque isso a gente não tem, né? A gente é muito pouco. Uhum, exatamente. Mas legal, Pri. Amei a live, amei as dicas, né? Esse conhecimento que você trouxe pra gente. Tenho certeza que o pessoal daqui vai sair da live com muito mais conhecimento. Espero que muitas outras pessoas assistam depois, né? Para que também tenham esse recurso à disposição para cuidar da sua tristeza, da sua depressão. Acho que a gente consegue tratar de várias formas essa simples atividade que você trouxe, ela serve para vários contextos, né? Acho muito legal. Acho que e acho que ela serve para uma vida, assim, a gente trabalha, esse termo, depois quem quiser procurar na internet tem um monte, só você procurar por modelo cognitivo. O que é um modelo cognitivo? É isso que eu disse de uma forma traduzida, mas é como a gente funciona. Então, acontece uma situação, é gerado um P de pensamento e é provocado um R de reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Sabendo identificar como eu funciono, eu começo a avaliar e a reconhecer se esses meus pensamentos eles são realistas ou não. Tá chovendo lá fora, deixa eu ver. Tá, aí eu começo a ter atitude. Não, tá chovendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu entro, talvez, num processo que, numa outra situação, me traga um sofrimento e uma dor. Então, eu preciso buscar, de fato. É quase que um trabalho de detetive. Vou atrás das provas, comprovar, para ver se aquilo que está acontecendo é verdade ou não. Exatamente, é ser detetive dos sentimentos, né? Acho que Isso, gostei do termo. é uma Já vamos patentear esse tema aí, essa frase. Exatamente. A Silmara perguntou aqui, Pri, o que fazer quando o paciente se automedica? Pois é, Simara, boa pergunta. Chama a atenção dele, fala que não pode. Não pode mesmo, porque assim, eu tenho, agora eu poderia até falar de algo pessoal, né? Tem uma família, alguém que teve uma depressão muito grave e que aí tomou a medicação, ficou bem alguns dias. Se sentiu bem, o que fez? Parou de tomar. Se sentiu mal, foi lá e tomou de novo. Aí misturou
e aí quase bateu as botas, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que a pergunta da Simara é muito importante e isso é muito comum. É orientar. Acho que o nosso trabalho no atendimento, né, para quem é psicólogo, o nosso trabalho é constantemente de orientar. Orientar. Falar e mostrar as consequências, como a Andressa falou aqui do exercício, né? Eu falei da academia que eu não gosto, mas assim, eu sei que que a academia, o aparelho lá, o exercício físico em si, ele de fato traz muito benefício. Eu comecei a fazer umas caminhadas também, porque ajuda no corpo. Então, assim, é orientação. Eu acho que, não sei, assim, eu não saberia te dizer uma outra coisa, Simara, mas é orientar. A automedicação não pode, de jeito nenhum. E talvez, não sei, passar isso para um familiar. Talvez tenha uma rede de apoio, alguém que possa contar, porque pode acontecer alguma coisa muito grave com essa Sim, automedicação, com essa mistura, e alguém da família precisa saber. Você imagina, espero que não, aconteça alguma coisa e só você sabia, né? Que no plano do profissional. Então, assim, compartilhar com alguém da família, ou quem não é profissional, sabe de alguém que está se automedicando, diz, orienta, informa outras pessoas. Quanto mais a gente saber, é melhor, né? uhum, exatamente. Eu também penso que, assim, enquanto profissionais, a gente atua como educadores também, de certa forma, né? Então, Exato. orientar, né? Explicar os riscos que a pessoa está correndo de se medicar. E aí, se a pessoa manter o comportamento, é buscar outras fontes de ajuda para que essa pessoa não continue repetindo esse comportamento. Uhum, verdade. E ela fala, né? A Simara fala, sim, e pior que ela quem prescreve porque é dentista. Oh, meu Deus. Que Ô, situação, né? é delicada, é uma situação muito delicada. Pri, muito obrigada, né? Imagina, Acho que a gente já tá indo, vamos ver, ó, já para 50 minutos de live. Assim, que passa passando, rápido, né? voando. Mas agradeço a sua participação, foi muito rica a nossa live. O pessoal que estiver acompanhando depois, quiser pegar todos os links que a Pri vai deixar, pode acompanhar aqui no IGTV ou lá no meu canal do YouTube, né? Eu vou disponibilizar lá também. Acredito que vai ser bem legal ter todo esse conteúdo que ela está apresentando aí pra gente. Certo, Pri? Pode deixar, Andressa. E precisar, tô por aqui. A gente tá, como eu falei, né? Fazendo aqui alguns movimentos. Hoje foi um dia bem corrido aqui, para poder reorganizar algumas coisas, adaptar, fazer algumas mudanças e você faz parte dela, hein? Legal. Pensei em você aqui. Aí eu já, se eu só terminar de me organizar para as próximas semanas, eu já te mando no privado as minhas ideias aqui. Show de bola, Pri. Muito obrigada. Imagina. A Cláudia está falando, parabéns pela contribuição. E realmente, os momentos de escuta com os adolescentes têm seu diferencial na vida deles, sentem-se enxergados e ouvidos com suas dores. Pois é, Cláudia, eu sei que você deve fazer um trabalho incrível. A Hum, gente precisa falar, né? E o falar, como eu disse, né, é terapêutico, é muito bom quando a gente tem alguém ainda para nos ouvir, né? com certeza. Opa, quase que eu saí daqui. Quase que eu saí. Oh, meu Deus. Toda semana mexendo nessas coisas aqui, eu quase fiz besteira. Eu ainda me A perco. Simone tá dando. Pô, Hã? eu me perco aqui, ó. Aí, ó, eu vou tentar rodar pra cima, eu puxo a É. escada. Eu agora aprendi a fazer aqui tema fixado, eu tô amando. Eu vi na sua live, aí eu já aprendi também, ó. Ah, Deixa é? Eu aprendi numa live de uma outra pessoa. Olha que legal, viu? Como é que multiplica as coisas boas? com A certeza. Paula tá, a Paula tá dizendo muito obrigada, vocês são os amores. Obrigada a você, Paula, por estar aqui com a gente. Silmara, muito legal, vocês são demais. Olha eu já falando, vai, Andressa. Pode falar, pode. Ah, mas eu acho que é isso, Andresa. Eu espero de alguma forma ter contribuído, né, com um pouquinho aqui de que a gente tem estudado. Vou te mandar os links depois, quem quiser, só recapitulando, que é o vídeo do. Deixa eu ver aqui o nome. Eu tenho um cachorro preto e seu nome é Depressão. É Hum, muito legal de ver, de assistir também. Eu falei de alguma outra coisa, agora minha mente fugiu, mas é o que eu lembrar que eu mando para a Andressa, e depois quem quiser dar uma olhada, tá? E, gente, esse exercício pratiquem em casa, mandem para alguém que você conhece. Ah, mas Pri, eu não tô com depressão, não conheço ninguém, não tem problema, passa a si mesmo, porque ajuda aí a trabalhar e lidar melhor
com as emoções. Inclusive, o objetivo da nossa página que a gente criou, eu Aprendendo Meu Peixe, é justamente falar sobre isso, né? Como ajudar, a ideia nossa lá é como ajudar as pessoas a se sentirem melhor. No caso, especificamente com a depressão lá. Mas dá para usar esse exercício, gente, para uma vida, para qualquer situação, com criança, adolescente, tá bom? Ótimo, Pri. Então, vamos encerrando a live, né? Um grande beijo. Obrigada a todo mundo que participou. Foi muito legal a participação de vocês. A gente fica grata aí de poder ter contribuído também um pouquinho mais na vida de vocês. Certo, Pri? Aguardo o seu convite, né? Vou estar aguardando. É só me chamar, Pode deixar. a gente troca informação, tá bom? Um grande Tá beijo. certo. Até a próxima live, pessoal. Aqui no canal, na quinta-feira, a nossa próxima live. E o pessoal que quiser acompanhar o canal da Pri, é só clicar, acho que aí no ícone da Pri. Não sei aqui onde que vai clicar, mas Também não, mas procura aí, gente. para psicólogos, né? Tem bastante conteúdo legal lá, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, obrigada.